A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Devocional Vida Abundante especial desta quinta-feira. Nós estamos aí numa caminhada com Cristo e estamos vendo 7 passos importantes, fundamentais, para que possamos viver um 2025 extraordinário dentro desse conceito de vida abundante que Jesus propõe para nós. E nós passamos por alguns passos, hoje será o 5º passo, mas nós já passamos pelos passos, estamos usando a pessoa de Pedro para a gente se inspirar e aprender com ele. Nós passamos pelo chamado dele, Jesus o chamou e ele disse sim. E após ele dizer sim, Jesus chama ele para viver algo novo, que ele ainda não tem vivido. Jesus está te chamando para viver algo novo em 2025, porque você já disse sim para ele, amém? E aí, esse novo, inevitavelmente, levou Jesus para a escola de Cristo. Quer viver algo novo em Cristo? Não tem jeito, você tem que aprender com ele. É lá que nós aprendemos, não tem como. E nesse aprendizado, ele vivenciou coisas inéditas. E eu me lembro, nesse momento, quando eu estava lá na escola, nos primeiros anos, aprendendo as contas de mais, menos, multiplicação, divisão, e era novidade, eram coisas inéditas. Então, um dia eu descobri que 7 vezes 7, quanto que é? 49. 7 vezes 7, 49? É isso? É isso. E isso é maravilhoso. Eu descobri que 9 vezes 9 é 81. Ou seja, coisas inéditas. E Pedro, aconteceu isso com ele também. E eu espero que você tenha identificado aí na sua vida com Cristo ao longo desses nossos devocionais, que o e-book está ficando lindo, lindo. Amanhã, sexta-feira, eu vou postar um pouquinho dele para vocês vão gostar. Apesar de tudo isso, houve momentos na vida de Pedro que ele foi reprovado por Cristo. E eu tenho certeza que ao longo desse ano 2025, por mais que você se esforce, pode ser que em algum momento você seja reprovado na atitude para com aquela realidade, aquela situação, aquela circunstância do ponto de vista de Deus. E isso não é o fim do mundo. Então veja só, Pedro, eu marquei aqui, ele foi reprovado em alguns momentos, E essa questão da reprova, Pedro, ele é repreendido por exemplo, não compreender o sofrimento de Cristo. Eu não sei se você se lembra do episódio, está lá em Mateus capítulo 16, dos versículos 21 a 23, Jesus falando que ia para Jerusalém, que ele ia morrer em nosso lugar e precisava pagar o preço do nosso pecado. E aí Pedro vem e fala, não, o senhor não vai, porque o senhor não vai, porque não sei o que, e Jesus se volta para ele e fala, para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha, tome cuidado para você não ser repreendido, eu também vou tomar cuidado para não ser repreendido e reprovado por Deus e pela palavra, por não compreender direito o trabalhar de Cristo na nossa vida. Jesus precisava ter morrido por nós, mas Pedro não queria que ele morresse, porque de certa forma Pedro queria Jesus só para ele. Não, o senhor não pode fazer isso, e como é que a gente vai ficar tal? E eu penso que hoje em dia essa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, ela ainda é mal compreendida por algumas pessoas. Mas entenda, Jesus precisou, era necessário
que ele viesse até nós, que ele morresse na cruz por mim e por você, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de viver uma vida abundante. Então, tome muito cuidado para você não entender ou não crer em alguma obra de Cristo na sua vida. Como, por exemplo, Jesus disse assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso é o ensinamento de Cristo para nós. Então, toda vez que eu deixo transbordar o meu coração de vida para outras pessoas, eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Por isso, eu não vou sofrer uma reprova. Toda vez que Jesus falou, haja na fé, não tenha medo, não fique na dúvida, não recue, avance, porque eu venci no seu lugar. Quando eu ajo desta forma, quando eu avanço, quando eu não fico parado, mas quando eu me esforço para viver esse algo maior que Deus tem para mim, que Deus tem para você, e você vai precisar se esforçar, você vai entender que nós estamos sendo aprovados por Deus. Abraão foi aprovado por Deus em vários momentos, porque ele agia pela fé. Pela fé. Nós também precisamos agir pela fé. Então, tome cuidado para você não ser repreendido ao não compreender aquilo que a Bíblia tem para você viver. Pedro também foi repreendido, ele sofreu uma reprova pela falta de fé ao andar sobre as águas. Veja só que interessante. Duas coisas no mesmo texto. Ao passo que ele dá sendo redundante, um passo e pisa sobre as águas e anda sobre as águas, ao mesmo tempo ele para e fala, nossa, isso que eu estou fazendo não é possível. Mas como não é possível se você já deu não sei quantos passos ele já tinha dado? Como não é possível? E aí faltou a fé para ele naquele momento. E esse texto está lá em Mateus 14, dos versículos 28 ao 31, você pode ver isso. Então Pedro inicialmente ele estava confiante, mas ele teve medo ao sentir o vento forte e isso fez com que ele começasse a afundar. Então toda vez que nos falta fé para aquilo que Deus já declarou para nós, eu estou sendo reprovado, porque é como se eu estivesse ignorando aquele algo já dado por Deus a nós, que eu preciso apenas trazer para a minha realidade, pela fé, pois tudo é possível ao que crê. Olha só, esse passo da reprova é importante, nos ensina, e pode ser que em algum momento desse ano você haja desse jeito. Tome cuidado. Pedro também foi repreendido por negar Jesus 3 vezes. Nós conhecemos a história. Lá em Lucas 22, 54 até o 62, né? Pedro, por medo, nega conhecer Jesus diante de algumas pessoas 3 vezes. Então, após o galo cantar, Jesus olha para Pedro, que se lembra que Jesus tinha dito previamente que ele ia negar Cristo. E isso ele chora amargamente, reconhecendo a sua falha. Talvez você não negue Jesus dizendo assim, eu não conheço Jesus, não quero saber dele, muito difícil. Mas nós podemos, e nós negamos Jesus todas as vezes que nós não agimos como ele mandou a gente agir. Então veja que o devocional de hoje, ele é um devocional exortativo, nesse sentido de você prestar atenção que às vezes nós podemos estar sendo reprovados, mais do que isso, entristecendo o Espírito Santo. E pastor, como é que sai de uma situação dessa, né? Como é que sai? Mesmo a partir desses exemplos, podemos elaborar assim um pensamento que seja sensível e encorajador. Porque, olha só, nós não somos perfeitos. O problema é quando a gente erra de uma forma deliberada. Você sabe que está errado e você vai lá e erra. Não. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Isso aí, poxa vida,
já é sabido e é certo. E isso mostra que há falhas e há erros, né, da nossa parte na caminhada cristã. Mas que Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoa e nos ajuda a seguir em frente. Então, apesar de, em algum momento desse 2025, a gente ser reprovado em alguma coisa, embora isso seja doloroso para nós, às vezes uma repreensão do pai, da mãe, do pastor pela palavra, ou de um amigo, ou da gente entender que está fazendo alguma coisa errada, isso é sinal de grandeza. Isso é sinal que você fala, poxa, eu realmente estou errado, eu preciso mudar. E isso pode ser uma oportunidade, né, de aprendizado, de transformação, né? Então Deus usa essas experiências negativas para nos moldar e nos aproximar dele. O importante é não se deixar abater pelas falhas, mas aprender com elas e seguir em frente, confiando no amor e na graça de Deus. Hoje é quinta-feira e hoje eu vou ministrar sobre a história de Sansão. Sansão falhou várias vezes. Ele falhou. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, permite que a sua obra continue sendo realizada através daquele homem. Eu não sei se talvez você tenha falhado já nesses 9 primeiros dias desse ano. Não importa. Veja onde você está errando, sendo reprovado. Conserte aquela realidade, mude aquela realidade e siga em frente. Porque existem outros passos para você vencer. A questão é, no momento do meu erro, eu preciso ter coragem de olhar e dizer assim, eu errei. Reconheço, eu errei, mas quero consertar. A Bíblia fala sobre isso, que Deus perdoa os nossos pecados quando a gente se arrepende de uma maneira sincera. Então não há pecado que Deus não possa perdoar, Ele perdoa qualquer pecado. Então lembre-se desta palavra, ela não está sendo dada a você por acaso. É o Espírito Santo que está trabalhando ao seu coração. Entenda, você é falho. Minha irmã, você falha. Mas no dia da falha, lembra o que fez você falhar. E não erre mais naquilo. E vá à presença de Deus sinceramente, de coração aberto, e peça perdão, que o Senhor vai te perdoar. E continue, porque amanhã nós vamos ver um passo poderosíssimo. Nós vamos ver a coragem. Como Pedro foi corajoso. E não para andar sobre as águas somente, mas você vai ver agora como Pedro é uma outra pessoa ao ser resgatado por Cristo e ao Espírito Santo de Deus descer sobre a vida dele. Isso vai acontecer comigo e com você também. Esse revestimento de poder vai ser maravilhoso. Amém? Eita glória! Você está gostando dessa forma devocional? Tá bacana? Você vai gostar muito mais do e-book. Eu estou empolgado. Estou empolgado. Eu sei que a gente não tem muita prática de leitura, mas eu não quero nem saber. Eu vou fazer e vai ser maravilhoso. E eu vou colocar lá um QR Code, quando a pessoa quiser clicar naquele, ler o QR Code ou clicar no link ali, a pessoa vem para esse vídeo, por exemplo, da reprova, e ela vai entender um pouco melhor aquilo que está lá escrito no e-book. Amém? Vamos orar? Senhor, hoje o Senhor nos ensinou que talvez a gente possa falhar ao longo desse ano. Eu não sei se é nem talvez, Senhor. Eu acho que com certeza em algum momento nós vamos falhar. E nessa hora da falha, Senhor, tem misericórdia de nós. E que a gente eu consiga ver, que essa minha irmã consiga enxergar, que esse meu irmão consiga enxergar também que ele falhou. Mas que há em ti restauração, há em ti uma renovação, a sua misericórdia se renova a cada manhã, eis o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Toca o meu coração agora, Senhor. O Senhor me conhece, olha dentro de mim, muda a realidade, situações, me dá do teu poder. Senhor,
Toca esse meu irmão, esta minha irmã. Visita ele agora, Senhor. Visita ela. E muda a realidade da vida dele. Muda a realidade da vida dela. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Eita glória. Ó, leitura da Bíblia também. E eu tenho novidades para a semana que vem. De segunda até sexta-feira. E aí vai ser uma prática constante também. Nós teremos uma live às 8 horas da manhã. De segunda a sexta, se Deus permitir. Todos os dias. A partir de segunda-feira que vem. E vai ser uma live que eu vou para cima. No poder do nome de Jesus. Expulsando os demônios, curando os enfermos, anunciando o evangelho, anunciando as boas novas, anunciando a vida abundante que há em Cristo Jesus. E você vai poder participar. Mais do que isso, você vai poder chamar amigos. Essa hora, 8 horas da manhã, eu creio que eu vá falar mais para as irmãs. Sabe aquela senhora, dona de casa que está lá? Você talvez conheça uma e você vai chamá-la para vir participar com a gente, porque Deus tem uma obra na vida dela. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã no nosso 6º passo, em nome de Jesus. Amanhã vai ser a coragem.